Está começando o Imovelcast, o seu podcast imobiliário. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o seu sucesso: os dados de mercado. Como essas informações impactam o dia a dia do corretor e como um franqueado Apolar pode usar esses relatórios e indicadores fornecidos pela franqueadora para tomar decisões mais assertivas. Vamos juntos entender com os dados é muito mais do que um diferencial, é uma necessidade. E para conversar comigo eu recebo ele, que é franqueado de 2 unidades Apolar e também fundador da Sketch, Josef Galiano. Seja muito bem-vindo, Josef. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui falando com vocês, ainda mais um tema tão importante quanto esse, né, e tão comentado no mercado. Eu tô muito feliz de receber você aqui, porque você ali é um dos maiores incentivadores, digamos assim, dos dados, dessa leitura de dados e esse entendimento por parte do corretor, né? Como que você pode resumir um pouco sobre como que o corretor consegue captar essas informações, estudar essas informações e aplicar no seu dia a dia? Perfeito, isso é uma excelente pergunta, né? Por quê? Todo mundo fala de dados do mercado imobiliário, dados em gerais. Mas o que é informação? Sem realmente a gente tirar o máximo de dados e gerar um resultado com aquela informação, com aquele dado ali extraído, né? Então, hoje a gente acompanha que realmente a informação ela veio para retirar o achismo. E os dados falam isso. Até porque, vamos assim dizer, né, fazendo uma retrospectiva do mercado, há praticamente até 8 anos atrás que começou essa revolução de dados, né? Essa informação de Big Data, vamos assim dizer, onde a unificação de todas as informações para tirar um resultado e chegar até uma solução, uma venda, uma maior velocidade de resultados. Então, como o corretor consegue fazer isso hoje em dia? Como que ele consegue fazer? Hoje é realmente estar ligados nas inovações e tudo aquilo, né, como a franqueadora Apolar oferece para ele, buscando ter muito mais integração e mais do que isso, contato com o público final. Porque se nós hoje buscamos ter mais informações quanto o dado, o nosso cliente já vem munido de informações e dados, né, Maíra? Então é algo bem dinâmico, bem expressivo. Então é realmente estar atento, conseguir estar disposto a utilizar novas tecnologias. Então hoje a gente escuta, mas eu tenho uma certa idade. Não existe mais essa questão. Pelo contrário, né? Hoje a gente aprende também com pessoas de idade que estão dispostas e flexíveis à utilização de novas ferramentas. E deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, a gente trabalha muito em esquema de micro-regiões, digamos assim, aqui dentro da franqueadora, né? Principalmente na região de Curitiba. Esse corretor que ele está estudando ali os dados dessa micro-região, mas ele acaba angariando um imóvel que é de um colega dele, um amigo, em outra região. É importante também que esse corretor venha estudar todo aquele mercado, correto? Como que você indica, dentro desse esquema de franquias que nós trabalhamos, que é de rede, né, que esse corretor sempre se mantenha atualizado em relação aos dados de mercado em geral e não somente da sua micro-região? Perfeito. Como eu comentei anteriormente, né? Os dados, eles trazem achismo, né? E o corretor hoje, que é muito de achismo, ele acaba se apagando no mercado. Então, a tecnologia por si só, ela traz essa obrigação do dia a dia, né? Muitas vezes falam, concierge de vendas, né? O que é o concierge de vendas? É aquela pessoa especialista, assim como todo corretor, né? Você que está escutando e vendo a gente, deveria ser, de fato, é assim mesmo, né? Então, ele ampliando a gamificação de inteligência e informação, ele consegue ter muito maior precificação. Ele tem muito mais poder de barganha no convencimento com o cliente dele. E ele entendendo muito mais do mercado amplo, como a rede Apolar oferece, isso traz ele o quê? Um destaque perante os demais. E esse destaque, o quê? Ele também acaba trazendo obrigações, né? Então, como você disse, aquela pessoa que está disposta e está buscando informação, isso agrega muito, não só para ele, mas para a franquia dele inteira, para o bairro dele inteiro, né? Porque, como eu disse para você anteriormente, os dados, eles trazem uma padronização. E essa padronização acaba trazendo muito mais funções como qual que é o valor que está sendo mais absorvido, qual que é a região que tem maior demanda, para o público A, B, C e D, assim como a rede trabalha todos esses públicos, né, com grande ênfase. Então, é interessante ele estar aberto porque vai aumentar muito mais a produtividade dele. Porque, pessoal, quem não sabe, né, é bom ficar bem ligado a isso, a tecnologia veio para agilizar o processo. E não para roubar o seu lugar, Exato, né? Então, né, o corretor que fala, mas vai roubar. Não, todas as tecnologias hoje, ela depende do ser humano. E vai depender por muito tempo, porque é isso que ela quer trazer. Ela quer trazer o quê? Uma padronização também de nível de corretores. Então, aquilo que a gente sempre fala, né, o corretor, e volto a dizer, e trago muito isso, o corretor que não está com a mente aberta para a informação, ou como você disse, buscar a informação com as ferramentas que tem, ele vai se apagar. Ele vai se apagar porque o cliente hoje ele é muito exigente. E se ele vê que a exigência dele não acompanha o atendimento que tem do outro lado, ele acaba indo para a concorrência e para os demais corretores ali do mercado.
E, José, você sabe que eu sou de marketing, né? O marketing, a gente tem uma certa dificuldade com números, mas a gente acompanha, né? É impossível eu, dentro da franqueadora, não ouvir muitos termos, não ficar ligado em muitos dados que são falados pelo departamento comercial, até a própria revista de dados que é fornecida ali no encontro de franqueados. Mas quais são os principais dados que esse corretor ele precisa se atentar? A gente lida numa rede que é muito volátil em questão de entrada de corretores, a rede está em expansão, entra muitos corretores novos que nunca tiveram experiência no mercado imobiliário. Qual que é a sua dica para esses novos corretores e também para os que já estão na casa? Perfeito. A minha dica vai para você, corretor, que já tem experiência, ou aquele novato, vamos assim dizer, que acabou de se formar no TTI, né? Então, a questão técnica no mercado imobiliário pessoal, realmente utilize as ferramentas que a franqueadora traz para vocês. Como se disse, a cartilha de dados, né, que também é entregue pela franqueadora, ela é excelente. Então, você tem ali a quantidade de imóveis em estoque, a quantidade de imóveis consumidos. Valor por metro quadrado. Valor por metro quadrado, uso, né, que é a velocidade de venda sobre o produto. Então, a gamificação de informações, ela é muito, muito, muito específica e de alto valor atrativo, né? E é isso que eu digo, pessoal. Então, José, onde eu consigo esses dados? Você tem dentro de casa. Então, é interessante a todos que eles estão escutando aqui, que fazem parte da rede, ou aqueles que têm interesse em participar da rede, porque realmente a franqueadora oferece toda essa gamificação na cartilha de informações e dados que ela entrega, né, pro pessoal. Além disso, o que é interessante também, né, com as dominações das informações e dados, ele vai expandir muito mais. Então, o crescimento com ele como corretor vai também ser agregado às informações. Então, é ele trabalhar esses dados, né? Então, vem aquela dica também, né, para os gerentes que trabalham ali, né? Analisar as informações, sabe, Maíra? Porque não é simplesmente uma leitura, como você comentou. É analisar e, a partir daquelas informações, gerar um resultado inteligente. Sim. Então, ele consegue acompanhar ali, nossa, mas eu estava com 30 imóveis, só que o mercado tem 80. O meu ticket média é 600 mil a 800 mil, mas eu estou angariando de 200. Então, os dados realmente eles trazem padrões. E com esses padrões é muito mais assertivo. Né? Então, isso realmente é um grande diferencial e que se pode trabalhar de casa com as informações já hoje disponíveis para o franqueado. E isso, consecutivamente, ajuda a potencializar a negociação, né? Seja para angariar o imóvel, que, lembrando, é sempre muito importante que o corretor se atente a precificação daquele imóvel, né? A gente não pode só também ouvir o que o proprietário quer, a gente tem que trazer ele para uma realidade e quem vai trazer são os dados. Exato, né? Isso que você colocou é bem interessante, até porque, né, o mercado hoje acaba aceitando o que o cliente manda. Só que hoje não é mais assim. Hoje um corretor que tem especialidade, realmente sabe do mercado, domina o mercado, ele tem ferramentas hoje que ele consegue se contrapor ao cliente. E se contrapor o cliente de uma maneira realmente clara, objetiva e trazendo informações. Porque o cliente quer, às vezes, o imóvel lá por 3 milhões, 4 milhões. Quando ele traz os dados, ele deixa bem claro para o cliente, olha, esse imóvel ali 1.800.000. Né? Ele valeria isso. Só que hoje, pelos dados de venda, se o senhor tem uma necessidade de venda, esse valor é 1.500.000, 1.530.000. Então, os dados norteiam a informação, o que traz maior aceitação de ambas as partes. E evitando atritos. Porque no final, né, o corretor depende do cliente e o cliente depende do corretor. E a imobiliária depende de todo esse ciclo. Então, é realmente um trabalho em equipe. É o que eu sempre comento, né, pro pessoal. José, mas o cliente... Não existe cliente. O cliente é complicado. Não tem essa informação. Ele quer informações reais. Ele quer dados. Ele quer realmente saber que não é algo que você está achando. E sim como está o mercado. Essa, na minha opinião, é a maior dificuldade hoje do mercado imobiliário, sabe, Maíra? É realmente trazer e tirar aquela intuição do corretor, que ela é muito forte, até porque o mercado imobiliário é um dos mercados mais engessados para nossas tecnologias. A gente acompanha isso, seja para transferência, informações, busca de dados, seja o que for. Ele demora para ser absorvido, mas quando ele é absorvido, ele é muito bem aceito. Porque todo mundo está com necessidade de nossas tecnologias. Todo mundo quer nosso processo. Só que a hora que chega o processo, será que eu vou arriscar? Será que eu vou ficar fora dessa? Pessoal, entra de cabeça, a tecnologia, os dados, a informação está ali para ser utilizado e com essa absorção, obviamente, nós vamos fazer um novo ciclo do mercado imobiliário, né? E agora falando um pouco, como a gente fala aqui dentro, trocando o chapéu, trocando o chapéu para a parte do franqueado. Perfeito. Como que você acha que esses dados auxiliam, porque a gente sabe que os franqueados da Polar, eles fazem reuniões semanais de instrução com a equipe, alinhamento com a equipe, como que eles podem explorar esses dados? Qual que é a sua dica para os nossos franqueados para utilizarem essas informações para orientar melhor a equipe e buscar um melhor resultado? Perfeito. Você colocou uma questão bem interessante na sua área, que é marketing, né? Então, estamos aqui conversando. Primeira situação, os dados, eles vão mostrar o caminho inteiro do teu imobiliário. Porque como você disse, mas eu vou investir em marketing para o produto A, B, C ou D.
Os dados vão trazer essa informação para você. Então, quando o pessoal fala em dados, é também uma economia financeira. Porque a gente fala muito, né, da tecnologia, é uma análise sniper. Então, quando você tem a informação, como eu disse anteriormente, você não vai jogar pelos caminhos que é duvidoso, e sim pelo assertivo. Sim. Então, o franqueado, eu falo e comento muito, ele tem que realmente botar, como você colocou, um boné, nesse momento de analisar os dados, ou quando o relatório chega para ele, de gestor de informação ou gestor de dados. Porque ele é muito mais aprofundado. Tá, mas se essa informação a gente tentar isso, os dados vão dizer pra gente que tem essa informação, porque tem um espaço, tem uma abrangência, tem uma certa aceitação. Então, pro franqueado, eu diria que é muito mais importante e interessante ele deixar claro que ele não é leigo naquele assunto, mas ele sabe a informação. Ele sabe o que ele tá buscando no marketing dele. Porque marketing sempre sabe, mas é custo. Marketing é dados, né? Gente. É dados, isso não adianta. Grande... E a partir do momento, né, você aprova disso, a partir do momento que você tem dados para comprovar para aquele cliente que contratou que o caminho é esse e não é aquele, ele vai aceitar, porque quanto a dados não há discussão. Sim. A gente sabe disso, né? Então, além disso, os dados eles demonstram, como eu disse, uma padronização. E com a padronização, você consegue ter atitudes ou produtos ou alguma informação precipitada. Sim. Né? E a precipitação evita o quê? Traumas, constrangimento, uma perca de uma venda e também um atrito com o cliente. Sim, não, com certeza. Você citou a questão do marketing, isso é um ponto bem interessante de trazer, principalmente quando o assunto é franqueados. Que muitos perguntam assim, o que é aqueles gráficos que aparecem no meu Instagram? A leitura acaba às vezes sendo complicada, e daí a gente senta e explica para eles, porque o marketing, o que é o marketing, né? Não é postar na rede social. O marketing, ele é dados. A gente vai se baseando em como o mercado vai se comportando para entender quem é meu público-alvo, se é homem, se é mulher, qual a faixa etária, aonde ele está. E daí eu vou fazendo a campanha movimentar-se dentro daquele círculo que vai consumindo melhor o meu produto e isso vai me custando um lead cada vez mais barato. Por isso que eu sempre falo para os franqueados, fica de olho, acompanha isso com a sua agência, porque o teu lead vai ficando cada vez mais barato. E ele é o termômetro, né, Maria? Exato. Desculpa interromper, mas o próprio franqueado é o termômetro, porque o trabalho do marketing é ser assertivo, né? Mas muitas vezes ele é assertivo naquele caminho. E se o franqueado não tem essa informação, não tem esse acompanhamento, como você mesmo disse, acaba sendo algo banal. E aí o marketing acaba sendo um custo e não um investimento. Exato. Que é aquele atrito de sempre que acaba acontecendo. E é muito interessante os franqueados e os próprios corretores buscarem essas informações dentro da página da franquia para entender quem que é o público que está consumindo. Porque às vezes, eu vendo mais para homem, mas será que é 100% homem? Qual que é o perfil de imóvel que mais gera engajamento dentro da minha página? E isso é muito bacana, só que isso é só uma parte dos dados que ele precisa saber. Ali é onde está te falando direto onde está o seu cliente. Mas como chegar no seu cliente, o que seu cliente está buscando e como que está aquele perfil de imóvel, daí a gente já entra num outro aspecto que eu queria que você trouxesse aqui pra gente, que é a Sketch. Perfeito. Né? Você pode falar um pouquinho sobre a plataforma? Claro, a Sketch, né, como ela já diz, ISKET, Intelligent is the key that move everything. Então, a inteligência é a chave que move todas as coisas. Ela foi uma criação há uns 4 anos atrás, onde eu comecei a ver essa dificuldade de informações e também, mais do que isso, né, é gerar inteligência com a gamificação gigantesca de dados que a gente tem hoje na rede. Então, a partir daí, eu trouxe soluções para o corretor. E isso está disponível para todas as franquias e franqueados, né? Isso também é legal colocar aqui no podcast, porque está disponível na rede. Então, ali, o corretor, como você disse, eu trouxe soluções de todas as dores. Então, por exemplo, né, o corretor fez uma avaliação. A avaliação serve tanto para uma angariação, como até mesmo uma discussão interna. Sim. Vai fazer uma compra, uma troca. Então, uma avaliação é um produto de grande eficiência, porque você consegue comprovar ali o valor real daquele imóvel. Até para trazer imóveis para o feirão da Polar, Exato. né? Então, por exemplo, mas meu cliente está com uma certa velocidade, ele precisa de uma agilidade nessa venda. Então, a gente demonstra por uma amostragem geral, isso é interessante, tá? Que a Polar tem essa flexibilidade, ela não mostra só o mercado dela, mas ela trabalha o todo. Então, isso faz um grande diferencial para entes imobiliárias a nível Brasil, até posso dizer para você e confirmar, tá? Porque o nosso objetivo, de fato, é vender imóvel. Independente de se é parceria ou não, então é vender imóvel, né? Então, ele consegue gamificar essa informação e trazer, olha, senhor, com todo respeito, mas eu tenho 10 imóveis no padrão do seu, na sua rua, inclusive, onde o valor está inferior ao que você está pedindo. Então, o cliente, ele acaba não tendo o poder de barganha para combater a informação que o dado traz. E mais do que isso, né, Maíra? Não é só o corretor que traz essa informação. E sim uma empresa de tecnologia já validada pelo mercado nacional. Então, isso empodera o corretor perante uma negociação com uma simples avaliação, né? Que, como você falou, uma avaliação hoje você envia para o teu cliente,
ele é teu marketing, tá, corretor? Se você acha que aquilo ali não é teu marketing, ele é teu marketing. Por quê? Ele envia isso pros parentes. Sim. Ele envia pra um monte de gente aquela avaliação. E se ele gosta de você, ele ainda faz outra propaganda. E faz mesmo, né? porque hoje, tá, um corretor que usa tecnologia, e, por exemplo, a gente sabe que hoje uma avaliação... Hoje não, né? Por causa da tecnologia, consegue ser muito mais rápido. Mas antes uma avaliação demorava 1 dia, 2 dias. Sim. Hoje, em questão de minutos, com a É plataforma hora, isso que né? você comentou, sai na hora. Um PDF com o teu nome, contato, a data, a hora, que foi algo que realmente eu, José, como corretor, até porque a plataforma é de corretor para corretor, o que isso nos diferencia do mercado, porque um cliente que pediu uma avaliação para você de manhã, no final da manhã mesmo, ali próximo do almoço, você envia para ele um laudo avaliativo, isso é fantástico. E isso é o sistema americano, onde o quê? O corretor é tratado como um médico, como um advogado. Então você faz o quê? Empodera mais uma vez ele com informação. Busca de imóveis, mapa de calor, informações como estoque hoje na capital curitibana, sobrados quantitativos. Então, todas as informações a isso que te traz como solução. E hoje a plataforma também é utilizada pela rede. E ela deve ser, sem dúvida, não uma muleta, mas sim um segundo braço ali do corretor, né? Porque, como você mesmo estava falando, o corretor ele precisa estar atento a todas as modificações do mercado, né? Não é porque tal rua tá valendo... X o metro quadrado, que amanhã isso não possa mudar. Existe um plano diretor que o corretor precisa estar ciente. A gente, às vezes, se depara com alguns que ainda estão aprendendo sobre a importância dessa mudança do zoneamento da cidade, mas esses dados, e é isso que te acaba trazendo muito essa realidade. E lembrar que o estoque da cidade de Curitiba, ele é muito, muito, muito acelerado, né? Ele é bem dinâmico, realmente. Sim. Então, falando de estoque, como você comentou, né? Tem uma dificuldade enorme, né? Para aqueles, vamos assim dizer, iniciantes do mercado e até as pessoas que estão há mais tempo, de um simples fato. Qual que é o valor do metro quadrado de locação naquele bairro que ele atua? Eu boto a mão no fogo e ligar agora para qualquer imobiliário em Curitiba, ninguém vai saber. Na plataforma você tem, tá, mas Josef, o que isso vai trazer de agregação? Vai trazer que você é um corretor diferenciado, você tem informação que ninguém tem. E hoje a informação, ela gera resultado e gera vendas. Porque o corretor, ele é um prestador de serviço. Exatamente. Né? Se o cliente não quisesse você, ele entrava na internet. Isso, né? E é bem legal isso, porque os corretores, né, nós corretores, estávamos espertos realmente. Porque, como eu disse, até que ponto a corretagem vai se permanecer? Até o ponto que o corretor estiver disponível e dedicado a estudar e se atualizar. Porque o nosso trabalho, ele é gigantescamente importante. Ele gira o mercado. Ele tem grande importância. Nós temos e está sendo cada vez mais reconhecido, né? Exato, ainda mais que te acompanha, né? Esses corretores fazem besteira, acabam fazendo qualquer situação assim. É bom isso pro mercado, porque ele acaba cada vez mais confiando em você que faz direito, né? Meu avô sempre comentava, corretor não vive de comissão, e sim de reputação. E isso eu carrego comigo. Porque o corretor que uma vez acaba vacilando, ele acaba se queimando no mercado. Sim. Então, a tecnologia, ela traz muito mais informação e mais do que isso, tá? Facilita o acesso daquele corretor que está começando no mercado se destacar perante os demais. Então, aquela questão de, sou corretor antigo, os clientes iam até mim, acabou. Hoje, o cliente, né, tem corretores novos, estão tendo sucesso gigantesco em vendas. Por quê? Ele é um cara atualizado, ele vai em busca do cliente, ele tem informação para o cliente, né? Ele é dinâmico, ele traz prospecção, ele traz resultado, tanto para o investidor como para o comprador final, simplesmente. E como que você acha que o franqueado ele consegue trabalhar esses dados fornecidos dentro da loja? Tipo, no dia a dia, aplicando no dia a dia mesmo. Perfeito. A gente tem casos que eu mesmo acompanhei, tá? Que é o quê? Primeiramente, é ver o estoque dele. O tempo que aquele estoque está na casa dele, né? Então, tá 30 dias, 40 dias, como que está a absorção geral do mercado? Para realmente ele se colocar no posicionamento da região dele. Ele trabalhar realmente, não é a favor do fluxo, mas sim se posicionar com inteligência. Então, acho que o primeiro momento é o quê? Ele receber todas as informações, ver as informações e dados, juntar a equipe dele, até porque sozinho hoje em dia ninguém faz nada. Então é deixar claro, como você comentou, trazer os corretores dele, esplanear realmente esses dados e botar uma direção. Porque a partir do momento que ele traça um propósito, ou traça realmente uma missão, assim dizer, dada, ele consegue realmente acompanhar mensalmente essa evolução de dados. E foi o que você disse também, no próprio marketing, eu estou com uma campanha aqui, não está dando resultado? Hoje não precisa demorar 3 dias. Não, naquele mesmo momento na já hora muda. você pausa. Você pausa a campanha. É a mesma coisa pro mercado imobiliário. Ele é flexível. Então, a partir do momento que você tem os dados, consegue acompanhar isso, obviamente, se tem uma imobiliária engessada, arcaica, é muito difícil, até porque você nem tem informação. Então, você acha que tá bem, mas na verdade o mercado é 3 vezes melhor que você. Então, é realmente essa atualização de informação que o franqueado tem que saber e tem que ter essa informação
para gerar inteligência, né? E a geração de inteligência é o quê? Como eu disse, é marketing, é vendas, é o corretor angariador, é o corretor avaliador e até mesmo a locação, porque o mercado imobiliário é um ciclo completo, né? Sim. E hoje a Polar atende esse ciclo completo, Exato. né? Um ponto que é muito interessante que você estava citando é que é muito importante que o franqueado e o corretor tenham noção dos perfil de imóvel que mais sai naquela região, porque às vezes não é o que consta no seu estoque. Exato. E daí se tá saindo, por exemplo, casa 3 quartos com garagem para 2 carros. Se você sabe que é esse perfil de imóvel, é esse perfil que você tem que correr atrás, né? Ou pelo menos tem uma boa quantidade no teu estoque, porque você sabe que aquilo ali é o chamariz, é o atrativo para os clientes daquela região, e depois você acaba trabalhando outros imóveis. Então isso é bem interessante, porque como você comentou, às vezes ele faz parte do Jardim Social, mas ele tem imóveis angariados no Alto da 15, ou Juvevê ou Cabral. Opa, isso não é algo ruim, pelo contrário, mas ele tem que se tornar um expert nessas regiões para trazer realmente as informações reais para aqueles bairros, né? Sim, não, com certeza. Na sua experiência como franqueado também, você consegue trazer algum case de sucesso usando os dados pra gente? Consigo, até na minha própria loja do Centro Cívico, né? Quem tem muita dificuldade ali pela questão do que é tudo portaria remota. Então isso também é interessante, Samira, porque o mercado, ele acaba sendo obrigado hoje a ter mudanças. Sim. Foi obrigado a ir pro digital, né? 100%, ainda mais falando de pandemia, já era uma tendência, obviamente, mas a pandemia, ela colocou Antecipou isso, tudo, obrigou né? realmente essa atualização. Então, por exemplo, Centro Cívico, né? Um bairro muito rico. Se falar o ticket médio de imóveis, 800 mil, 1 milhão, né? 900 mil naquela região. Porém, é um bairro que ele funciona diariamente. Fim de semana é um bairro que acaba se... Por quê? Trabalho, muita órgãos empresa, públicos, empresas. Então, como que eu vou me posicionar a franquia? Então, eu comecei a ver, nossa, mas eu tenho meu ticket alto. A venda pode demorar, mas se você for ver durante a rede toda, meu ticket está entre os mais altos de venda. Então, como que eu vou chamar esse público? Usa a plataforma, liga o diário proprietário, faça uma oferta ativa. Então, são cases que, por exemplo, a gente conseguiu aumentar as angariações, tá? Por essa informação. Então, o meu corretor hoje, o que acontece? Ele bota na Isket, a região, o CEP, tem as informações dos proprietários e ele faz essa demanda ativa para o cliente. Então, ele não espera o cliente vir até a imobiliária. Por quê? Ele é submetido a marketing todo momento, dos concorrentes, do mercado, até mesmo de outras franquias da Polar. Então, qual vai ser meu diferencial? Aquilo hoje que muitas poucas pessoas fazem, Que é a ligação. Então, e isso é engraçado, tá? Porque muitas vezes quando você liga para alguém que já é íntimo teu, aconteceu alguma coisa? Porque o simples fato de ligar te dá um alarme, né? Sim. Um diferencial do que uma mensagem, eu né? sempre acho que aconteceu isso. alguma coisa com a minha filha. Exato. Meu telefone tocou, ixi, minha filha. Já te vincula algo... Não. Então, aquele vendedor realmente... Isso tá se voltando, tá? Acompanhando o mercado, até porque é isso que hoje tá mais de 4.100 cidades, e são mais de 3 mil corretores a nível Brasil. Você acompanha que aquele corretor que tem a tendência de ainda ligar pro cliente e falar com ele, opa, ele consegue ouvir um sim ou não, mas ele consegue ter um resultado. É porque o WhatsApp, às vezes, a gente só ignora. Né? Normal. E dentro do marketing a gente estuda muito o perfil psicológico. E as pessoas, logo após a pandemia, eu acho muito engraçado que a pandemia ela foi um divisor de águas totalmente, Gigante. né? E as pessoas começaram a ficar mais carentes, elas gostam da ligação. Coisa que há 5 anos atrás, se você falasse, eu vou ligar, a gente fica, meu Deus, nem me ligue, né? Você deixava claro, não. Só ligações urgentes, né? Muitas pessoas no WhatsApp tinham. Hoje, muitas pessoas estão tirando. Por quê? Você tem que estar disponível. Corretor é 24 horas. A gente sabe disso. É tanto quanto o médico. Feriado ou não feriado, férias não tem essa. O cliente quer comprar, a gente é disponível a atender. Então, por isso que eu digo, né? Hoje, tendo informação, tendo os dados reais, tendo realmente essa aproximação, porque... Falando agora da rede Polar, né? O corretor, o franqueado, ele tem isso à disposição. Então, ele tem que utilizar realmente as ferramentas à disposição e trabalhar isso para chegar a um êxito legal de trabalho. E qual que você acha que é o diferencial de um corretor que hoje se baseia na leitura de dados para atuar diariamente e daquele que vai no achismo, vai no feeling e só acredita? Perfeito. É bem interessante isso, né? Aquele que só acredita, primeiramente, palmas para ele, porque, né? Sonhador. Sonhador, e realmente o nosso mercado é de sonhar, de se conquistar. Isso antigamente daria resultado, né? Como antigamente, me mostra saldo de sapato, a mais gasto era contratado. Hoje é diferente. Hoje é realmente trabalhar com inteligência. Eu tenho corretores hoje que, né, trabalham em rede e tudo mais, e faz 20 atendimentos, mas como? CRM tudo certinho, utiliza tecnologia, os imóveis dele todos lapidados, fotos legais, porque é aquilo que eu digo, a tecnologia vem, mas você chega a ver na pontuação lá de como que tá a tua imagem, teu imóvel angariado, tá bem feita a descritiva, tem resultado, como é que tá a informação? Então, o grande diferencial que eu vejo é que realmente aquele do achismo ele vai se apagar,
vai se apagar, tá? Não tem como, obviamente, demora um tempo, mas hoje é muito mais rápido. Sim. Antes era coisa de 10 anos, estão falando de 3, 4 anos para ele se apagar. E aquele que utiliza os dados, ele vai ter que estar sempre se atualizando e estudando. Porque, como você disse, né? É desde o quê? Informações externas como as internas que acabam demonstrando o quê? Facilitação da compra, facilitação do aluguel. Então, a gente acompanha muito tendência de mercado. O mercado está favorável, o número de corretores triplica. Sim. O mercado está um pouco dificultoso, já Some, corta pela né? metade, todo mundo some. Então, é realmente um mercado de pessoas que estão dispostas, são vendedores e têm como paixão a negociação de imóveis. Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta, que, por exemplo, Curitiba vem mudando muito, né, a questão do seu próprio perfil. Ela tá num período de verticalização muito grande, bairros que a gente via que eram mais horizontais, agora estão se verticalizando. Como que isso tudo envolve plano diretor da cidade? Como que um corretor ele pode usar essa leitura de dados como estratégia para o futuro? Por exemplo, a hora que ele vai angariar um imóvel, ele já orientar esse cliente que daqui a tantos meses ou tantos anos aquilo ali pode acontecer, essa mudança, porque é um investimento, né? Como que ele pode utilizar essa leitura de dados antecipada com inteligência para fazer um bom negócio? Perfeito. Então, é aquilo que a gente traz hoje, né? Hoje saiu um dado estatístico até um pouco tempo atrás, onde deixa bem claro que poucos corretores estudam só o próprio mercado dele. Entendeu? Então, por exemplo, assim como a gente vê às vezes o médico fazendo cursos, informações, hoje o corretor ele vai em palestra de coach. Não tô falando que isso é errado ou não, né? Mas muitas vezes esses coaches nunca tiveram imobiliária. E sim dá o quê? Dá para ele um entusiasmo. Mas não gera informação para ele ter um resultado efetivo financeiramente. Então, são dois trabalhos, mental e o resultado. Então, o que eu digo para você hoje, né? O corretor, ele tem que estar ali se atualizando, buscando informações, buscando dados paralelos do mercado, né? E como que ele vai achar as informações? Realmente, hoje, temos vários caminhos. Desde a plataforma, desde o próprio relatório que a Paula oferece. O próprio Impespar, né? Tudo, né? Impespar, a própria ADEME, a BMI, associações desse mercado, que tem muitas informações hoje disponíveis no mercado, como o próprio IA hoje, né? A gente sabe disso, é isso que a gente está se tornando hoje uma empresa de IA, nós estamos trazendo a IA também para facilitar o corretor. Só para ter uma ideia, Tamira, a questão da descritiva, hoje, 65% das descritivas tem erro de ortografia. Sim, eu sei bem como é. Sabe? Tem erro de ortografia, o que é algo básico. E às vezes não é querer falar, às vezes o corretor ele tem dificuldade para escrever. Sim. Não é feio, errado, não. E não é feio usar um chat GPT. É isso que eu ia comentar agora. Pelo contrário, é trazer uma padronização. Obviamente, não tornar aquilo muito robótico, como muitas pessoas estão levando ao extremo e se percebe até chat GPT até para responder uma mensagem de WhatsApp, algo do tipo. O cliente não gosta disso, tá, pessoal? Hoje a questão é humanizar. Né? A questão é humanização. Mas então, usar ele como um facilitador, né? Uma ferramenta, uma muleta, como você disse. Então, hoje ele tem várias ferramentas disponíveis no mercado, né, e até internamente na rede, que trazem para ele esse diferencial de mercado. E o diferencial de mercado é o quê? Todo mundo pode utilizar, mas são poucos que utilizam. E aqueles que utilizam se destacam. Sim. E você citou a questão de muitos corretores buscarem cursos e treinamentos fora da área. Agora, entrando mais nessa questão, eu adoro entrar na questão psicológica. Por que você acha que os corretores eles se baseiam tanto em motivação e eles acabam meio que fugindo de oportunidades? O próprio Polar Academy, ele existe, ele tem os cursos ali disponíveis de graduação, MBA, mas também tem os cursos disponíveis no Clique para assistir. Por que você acha que o corretor ele acaba indo mais para uma área motivacional do que para uma área que é de fato que vai agregar no dia a dia dele para o cliente? Perfeito, isso é uma excelente questão, né? Do meu ponto de vista, é que ele precisa toda hora estar se motivando. E a motivação, por que eu disse, tá? E na minha opinião, é errado isso, porque a motivação tem que vir primeiro dentro de você. A partir do momento que você precisa de alguém para te motivar, opa, amigo, pera. Senta, vê realmente se está no emprego certo, se é o que você quer levar a tua vida, é corretagem, porque vamos se especializar. Todo o processo é uma especialização, passo, né, Maíra? Né? Exatamente. Então, não adianta o corretor que entrou há 2 meses quer vender imóvel de 5 milhões. Não digo que é impossível, porque já aconteceu, a gente sabe disso. Mas se ele se profissionalizar, participar da Polar Academy, ter informações reais, e mais do que isso, pessoal, a vantagem é que é realmente do mercado. É pro mercado. Sim. Então, você consegue ter muito mais informações reais e dados reais daquela informação e para você se profissionalizar. Não digo que você vai ficar a vida inteira na rede, mas você vai ter um diferencial dos demais, né? Realmente é uma escola. Então, na minha opinião, é muito mais aquela, nossa, preciso ficar milionário logo, preciso conquistar isso logo. E os coaches trazem essa possibilidade, né? Entendeu, Maíra? Uma possibilidade falsa.
Então, não é que, não vou criticar nenhum coach, nada disso, cada um, né, tem sua segmentação, mas eu fico chateado muitas vezes quando o cara ele precisa ir para São Paulo, faz um curso caro, que nem é do mercado dele, e fica motivado, mas na hora que ele vai realmente buscar ganhar dinheiro com o produto do mercado imobiliário, ele, ele não sabe o conteúdo. Ele não não sabe defender. E nem sabe como usar aquela informação, Sim. porque é totalmente desproporcional. Então, a questão mental com o resultado é diferente, sabe? Sim. Tem que tomar cuidado com isso também. Por Tem isso que que eu manter indico o a todos, equilíbrio, né? Fazer parte da Polar Academy, ver os cursos online, né? Não só os presenciais, mas os online também, porque agrega e agrega muito. Principalmente para os franqueados, tá? Sim. Os franqueados também, questão de marketing, informação, contato com o cliente. Então, isso é bem interessante de fato. É um ponto que eu sempre abordo na integração. Sempre que eu termino a integração, eu falo a mesma frase, né? Que o corretor está aprendendo aqui hoje é o que o cliente está esperando dele amanhã. É isso? E isso é muito importante, isso é uma realidade. Hoje o tema é sobre dados, porque o seu cliente, ele quer saber esses dados, né? Você falou um ponto que é muito verdade. O cliente hoje, ele vem preparado. Quando eu vou comprar qualquer coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar na internet. E pode ser roupa. Às vezes eu pesquiso roupa na internet e vou na loja provar e comprar. Porque daí eu não quero esperar o correio, não sei se vai servir. Você sabe que vai ser aquilo que você tá pegando, que é mas eu produto. quero a informação. Imagina na hora de um imóvel, né? A pessoa já passou aquela época que o cliente vinha sem saber absolutamente nada. Hoje em dia ele sabe aonde ele quer morar, quanto que tá o metro quadrado, como que funciona a questão do imóvel já, e dentro daquela questão que você comentou, né? José, mas o zonamento, que informação ele pode trabalhar, como trabalhar tudo, pessoal. Nível de criminalidade na região, pode trazer para o cliente. Como zoneamento, se tem incentivo ou não tem incentivo. Zonas centrais, antes ninguém queria, hoje tem incentivo da própria prefeitura e governamental para realmente, né, fazer um centro novo, um centro aberto. Então já tem esses incentivos, os corretores inteligentes já estão trabalhando nessa questão de retrofit, tanto que a Polar acompanha toda essa movimentação e faz parte dessas campanhas, né, buscando o melhor para Curitiba. Então é realmente o corretor se munir de informações e dados para trazer aquilo que o cliente dele não espera. Porque muitas vezes o cliente dele, o comprador, espera o quê? Que ele mande 5 links do portal, seja da imobiliária, e acabou. Só que não, a partir do momento que você manda para ele 3 links, às vezes de produtos que nem estão em portais, que às vezes está só na rede, está só ali internamente, ou chegou, ou você fala para ele, olha, cliente, desculpa, tá, mas essa região não é muito boa, porque você viu como está aumentando o número de ofertas de imóveis naquela região? Olha como o valor está caindo. É sinceridade, pessoal. Eu trabalho muito, né, com questão de Big Data, informações e dados, eu falo muito do AMLS, que é o Sistema Único Americano, que é usado na Flórida. E lá, o corretor é obrigado a colocar qual foi o valor da última locação, qual foi o valor da última venda, porque eu tendo dados, eu tenho informações reais. E se eu tenho informações reais, eu tenho a garantia daquilo que eu estou comprando. Então o mercado se fomenta e traz muito mais resultado a partir de informações. Porque, como você falou, e olha que legal o exemplo que você disse, uma roupa. Você leu a informação daquela roupa, você viu que aquilo servia para você. Você foi lá e comprou. O mercado imobiliário é isso. O investidor muitas vezes deixa de comprar porque ele não tem informação. Sim. O dinheiro tá ali. Eu falo, mas por que você investe lá, sei lá, João Pessoa? 5 mil reais o metro quadrado à beira-mar. Nossa, mas é 5 mil reais só? Sim, hoje é um dos estados que mais está atraindo o público da Europa, né? Pela proximidade, já está lá em cima do país, e porque é um bom investimento. E rentabilidade de Airbnb, taxa de ocupação acima de 85%. José, mas existe? Tá ali, mas por que ninguém investe? Porque não tem acesso à informação. Então, os dados geram riqueza, e a partir do momento que você expõe essa riqueza para o teu cliente, ele fideliza você. Então, isso é uma grande dificuldade de mercado hoje, né, Maíra? Que é o quê? O cliente se fidelizar ao corretor. E o cliente investidor, ele vai e volta, né? Você tá entendendo? São momentos cíclicos. Ele volta, né? Com uma grande diferença. Se você... Isso que é legal, né? E você acompanha até porque quando você se coloca como investidor, nem todo investimento dá sucesso. É difícil no mercado imobiliário ter prejuízo? É difícil, mas pode acontecer. E se tiver, se aquele corretor foi sincero com você, ele vai voltar do mesmo jeito. Sim. Porque ele sabia do risco. O problema é quando o corretor não fala do risco ou não fala das desvantagens, porque simplesmente quer fazer uma venda. Isso não é ser corretor. É pensar na comissão, entendeu? O negócio não Até se sai. Brinca, né? A pessoa com comissão de assinar o negócio acaba não dando certo. E é uma verdade. É a mística da Polar. Mas é a mística e uma realidade. Por quê? Mentalidade. Sim, a gente tem que pensar no cliente acima de tudo, né? Sempre. E trazer para eles as melhores soluções. E a melhor solução para o cliente não é que ela quer a tua melhor solução, mas sim que para ele se adapta melhor. E a tecnologia traz isso, né, Maíra? Então ela traz para você informações, uma régua de absorção, régua de velocidade, aonde se encontra a melhor qualidade desse tipo de produto. Como, por exemplo, vai vir um construtor, ele quer fazer aquisição de um terreno.
ele é novo na cidade. Sim. Como que você vai explicar pra ele que aquela região é boa? Você tá entendendo? Né? Então, lá com a Isket, com as informações da Polar, ele consegue hoje. Sim. Olha, vale a pena, é uns R3, dá pra construir pra edificar. Ou não, ó, tá barato, mas vai mudar, né? Tem uma reserva florestal ali. Exato. E às vezes acaba quantos, né? Quem vê compra e não sabe. Então, Sim. são oportunidades. E o mercado traz isso. O mercado imobiliário é super dinâmico. Tem uma mudança política, começa. Tem ou não, ele vai trazendo. Sim. Então, tá sempre flexível às situações. E é um mercado que nunca para, né? Eu tava comentando no podcast anterior. Não, mas é que todo mundo precisa de um lar. Todo mundo precisa de um carro? Sim. Não. Você consegue andar de Uber, você consegue andar de ônibus, é um pouco mais perrengue, mas você consegue sobreviver. Como é que você faz sem um lar? Né? É locação que daí tá aí com os nossos investidores, que alguém precisa comprar esse imóvel para poder locar, né? Para você, moradia própria. Então, você conseguir acompanhar essa movimentação, e isso é muito interessante, que eu li algumas vezes sobre esse mesmo assunto, que foi na pós-pandemia, que as pessoas começaram a buscar mais investimento em imóveis por medo do que acontecer. Com o mundo político, o mundo financeiro, isso daí é uma coisa muito volátil, muda o tempo todo. Hoje está se acontecendo, né? A política influencia muito na nossa vida, mesmo a gente não... eu não dependo do SUS. Muita gente fala, né? Eu não dependo do SUS, mas a política ela influencia em tudo. Reflete. Né? E daí muitas pessoas começaram a comprar imóveis de perfil de investimento. E como que você sabe que aquele corretor está te vendendo um bom negócio? Porque o corretor, ele tem que vir munido dessas informações, né? Se a primeira contato que você faz com o teu cliente, você já consegue identificar se ele está comprando para moradia que é aquela ou palavra, investimento, mas né? é aquela palavra comum, né? Por quê? Exato. E eu vejo que às vezes muitos corretores não perguntam. Não, mas por que você está vendo um estúdio? Tô vendo um estúdio porque minha ideologia eu tenho um X de budget e quer trazer rentabilidade. Quer trazer rentabilidade? Então... Para Airbnb, tem a Polar Short Stay. Então, sabe, é trazer solução. Sim. Então, eu queria um outro apartamento, mas eu tô com esse aqui que era da minha mãe e não consigo vender. Opa, vamos fazer uma angariação. Vamos ver um lançamento para você. Então, é realmente, né, essa dinâmica do corretor com o cliente que atrai e realmente Sim. traz esse conforto para ambas as partes. Sim. E você citou a questão do centro vivo, né, que tá ali num processo. E tá bem forte. Isso é muito importante que você, corretor, se atente e fique de olho nos dados, porque hoje o metro quadrado tá custando X. E vai valorizar. Depois que tá vindo a Times Square curitibana, parece bobeira, mas vai ficar lindo o projeto, eu já vi o projeto. E o que tiver ali em torno, na própria Osório, Tudo. Na Rua 15, o que tiver nesse entorno vai valorizar. Foi o que aconteceu na Prudente de Moraes. O próprio passeio público, né, Maíra, assim, falando nossa capital, antes era visto como uma região meio apagada e tudo mais, já tem grandes construtores que compraram terrenos ali, já vão ser demolidos imóveis na região para vir algo novo, então aquele corretor que se atentou a informações, né, realmente ele tá um passo à frente, e um passo à frente grande, então ele consegue trazer a flexibilização na informação para gerar resultado. Então é bem interessante e, obviamente, né, ele tem que ter acesso a esses dados. Ele tem que ter informação, porque um corretor também que só fala por falar, ele acaba, né, não tendo nenhum mas ele consegue ir atrás, né? A franqueadora fornece, o Impespar fornece, tem a Sketch que fornece. E o corretor, ele não pode também ficar esperando que o franqueado traga para ele, vem aqui, senta no meu colo que eu vou te contar. Ele tem que procurar. E isso aconteceu muito no litoral também. O que foi o litoral, gente? Tinha 1 metro quadrado, do nada, triplicou o valor e não é brincadeira. É um grande case de sucesso. O próprio litoral do Paraná. Por quê? O que se faltava lá era investimento em infraestrutura. E vai aumentar agora com a ponte, né? Exatamente, se teve. Então, quanto está valorizando? Então, para o cliente final, isso é muito interessante. Porque, primeiramente, aquele que comprou há 2 anos atrás, ele dobrou de valor. Sim. Ele ganhou muito dinheiro. Facilmente. E hoje, o litoral do Paraná não é só para segunda moradia ou moradia de praia, de férias, perdão, mas sim como investimento. Sim. Algo que há 20, 30 anos não ocorria mais. Então, aquele cara está comprando apartamentos menores, bem localizados, para locação. Sim. Porque numa temporada ele pagou todos os custos, ele ganhou dinheiro com isso, além de valorização do imóvel. E ele acaba usando esse valor ainda para comprar mais um imóvel. Exatamente. Então, é interessante isso. E voltando a falar da gamificação da rede, litoral do Paraná, litoral Santa Catarina, interior,
todas as regiões ele consegue ter dados e informações. Então, se o cliente está buscando uma chácara, está buscando uma fazenda, quer casa na praia, né? O que ele buscar, a gente consegue realmente atender esse cliente. Inclusive, isso se estende até para os imóveis do Paraguai. Exato. Né? Que hoje é um mercado... eu uma expressão que eu me batei de dar risada, mas é uma realidade. É a Suíça da América do Sul. Mas né? Realmente. A nossa Suíça da América do Sul, Paraguai, ele é uma rede que muitas pessoas não sabem, mas isso vocês conseguem através de dados, que muitos brasileiros do agro estão investindo fortunas no Paraguai. Então, tipo, a chance de fazer negócios gigantescos tá aí, tá na mão. E olha que tá legal, na rede. Né? Essa informação que você comentou aí agora, né? Algo, agronegócio. Só que ele vai criar um apartamento para investir. Sim. Ele vai investir mais no Paraguai. E aí, cadê os corretores de lá? E né? o filho desse senhor fazendeiro vai morar estudar lá? Ele vai morar onde? Exato. Né? Então, por exemplo, né, falando um pouco do Paraguai, implementando os dados. Hoje, curso de medicina. Faculdade gigantesca. Locação já garantida pela própria construtora dos apartamentos próximos. $1.000. Custo de aquisição, $50.000. Então, olha a oportunidade que o cliente tem hoje com a rede Apolar de fazer um investimento com garantia e imobiliária, além de uma blindagem patrimonial, porque está se dolarizando, está tendo uma outra informação de valorização financeira, além de ter um produto legal. Então, é interessante, por exemplo, você comentou, pessoal, eventos em Curitiba, apartamentos próximos de campos de futebol, uma taxa de ocupação de 70%, rentabilidade alta. O turismo hospitalar em Curitiba hoje é gigantesco. É gigantesco. Pouca gente sabe, mas é falar, mas é gigantesco. É gigantesco. Tem os dois lados. É triste, mas também nos dá orgulho, porque é uma capital hoje que pensa no ser humano. Que tem infraestrutura, né? Exatamente, Maíra. Então, o cliente hoje que não sabe onde investir, mas de fato quer investir porque, desculpa, todo mundo quer investir no mercado imobiliário. Sim. Né? A gente acompanha a tendência europeia. Hoje, para você ter uma casa é muito caro. Não, para você alugar também o valor difícil, tá abusivo, né? Então é os landlords, né? O que é o landlord? Aquele cara que tem várias propriedades. E o Brasil tá vindo com essa tendência. Por quê? Capacidade de compra e valor de imóvel. A capacidade de compra ficou aqui, o valor de imóvel está subindo. Financiamento e tudo mais. Então, é engraçado, né? Mas se você tem a oportunidade e tá querendo comprar um imóvel, nunca tem a hora certa é agora. É agora. Não tem essa, porque sabe? o imóvel vai valorizar, o que você compra hoje não compra amanhã. Curitiba não passava R$10.000 metro quadrado. Hoje a média é R$10.000 metro quadrado da capital. Foi a capital hoje que mais evoluiu o mercado imobiliário. Sim. Então, em algumas regiões está chegando a quase 15, né? Não, Maíra, você começa a ver também, né, quantas pessoas estão vindo morar para Curitiba. Sim. Pela qualidade, pela segurança, pela questão de valores também da própria capital, cultural, tá? Isso conta muito, até a sua pesquisa, a questão cultural de Curitiba. Tem a questão do custo de vida que é mais barato e por isso grandes empresas acabam vindo para cá. Parte de tecnologia, Madeira, Ebanks, todas essas empresas são milhares e milhares de colaboradores que às vezes saem dessa empresa, mas querem capital, gostaram da capital e continuam morando na capital, né? Então, realmente estar atento, né? Você falou dos estúdios. Poxa, pessoal, todo mundo está comprando, faixa de renda, vamos trabalhar esse público, qual que é o valor? Então, é ter realmente a visão de concierge de vendas, né? Eu faço muito isso porque não é só vendedor, é um concierge de vendas, porque o concierge de vendas é munido de informações, munido de dados, para trazer uma clareza para o cliente. E antes da gente encerrar, uma pergunta meio polêmica. A gente está falando tanto de dados, qual que é a sua visão para o futuro? Porque hoje a gente está passando, lógico que a gente sempre diz que o mercado imobiliário não tem hora, a hora de compra é agora, né? Mas a gente sempre vê, nós como franqueadora, você como franqueada, a gente sempre fica na expectativa do próximo ano. Você como um grande analista de dados, o que você espera para o próximo ano? Qual que você acha que vai ser a nossa perspectiva para 2026? Perfeito. Isso é complicado falar, até pela questão política, né? Que hoje atinge muito o nosso país, vamos dizer assim, América do Sul em geral, e a gente é muito atingido por isso, mas eu vejo com bons olhos, tá? Porque a gente tem muito dinheiro no mercado, tem um mercado gigantesco, bilionário, né? Para quem não sabe, o mercado imobiliário é bilionário, traz grandes fortunas, porém é um mercado que você realmente precisa de informações, dados, para ter mais assertividade. O que é assertividade? Obviamente, todo produto é consumido. Disso eu não tenho dúvida, né? Mas a velocidade de absorção de cada produto. Então, José, vai ser uma promessa de um ano maravilhoso? Não só pelo nosso país, mas por causa da questão mundial. Aí entra, né? A gente acompanha a economia americana, a Europa em guerra, então todas essas crises. Mas a demanda vai continuar. Até porque, como eu trabalho com dados, a demanda por compra de imóvel nunca foi tão grande como está hoje. É patrimônio sólido, né? E outra, né, Maíra? Comprar Bitcoin, vários investimentos, mas imóvel é imóvel, que você falou. E outra, né? Muitas pessoas hoje querem uma renda tranquila.
E a renda tranquila é locação. Sim. Não adianta, entendeu? Ele pode não ser formado. É aposentadoria, né? É isso, é uma aposentadoria garantida. Então, veja o mercado com bons olhos. Obviamente, é um mercado que não para, você mesmo comentou isso, né? Só que é um mercado que cada vez mais tem que ter o quê? Informações para realmente saber. Não, vou por esse caminho, vai demorar um pouco mais, mas esse tipo de produto que eu quero, assim que eu vou trabalhar e acabou. Então, vejo 5 boas perspectivas, tem muito produto saindo, tem muita absorção acontecendo, né? Como eu disse para você, a demanda nunca foi tão alta por causa da moradia, mas precisa de aspectos como financiamento, hoje as taxas estão altas, mas tem muita gente comprando. E consegue renegociar depois, né? Isso que eu queria chegar, né? Então, é um momento de pico? Mas como já teve lá atrás, então depois tem renegociação, muda de banco, de financiamento, né? Então tem vários trabalhos paralelos a ser feitos. E o corretor, ele tem que conseguir instruir esse cliente, né? Que às vezes o cliente, lógico, ele tá comprando um patrimônio ali, exato, e às vezes é muito bem da vida dele. Né? É um investimento ali que ele vai ter que se realocar, né? E então você tem que saber instruir muito bem o seu cliente sobre todas essas circunstâncias que ele pode tornar favorável para ele, mas também saber se moldar aos caminhos do mercado. A gente vê muito lançamento com mais facilidade. Então o corretor também estude os dados dos lançamentos, exato, né? E trazer para ele, por exemplo, mas o cliente tá com aquela palavra, né, de volta também. Por quê? Eu quero para rentabilidade, mas essa rentabilidade tem quanto? Então já vale a pena ele comprar um imóvel quase pronto. Não lançamento. Não, eu quero o imóvel para ganhar dinheiro. Então compra na planta, paga lá as taxinhas, quando tiver entregue o imóvel, vende, o tua renta vai ser tanto. Então é realmente entender o investidor. Porque hoje o investidor tem vários perfis. Sim. Temos do jovem, que vamos dizer, até um tempo atrás, o jovem não quer saber de casa. Agora o jovem como eu, já vi que eu não vou me aposentar, porque essa é a estatística da nossa geração. Acabou. É alocar um imóvel, deixar alocado, porque tá rendendo aí. Exatamente, então tá entendendo? Então, e outra, né, Maíra, até a gente nem comentou aqui, né, mas os dados trazem informação. O público com capacidade de compra mudou. Sim. Hoje tem um perfil de 23 anos, 24 anos, comprando que tá imóveis comprando. de milhões. Sim. Então, e o corretor tá atento a isso? Você aí tá atento a isso? Então, muitas vezes o corretor deixa passar. Não, é um jovem, cara, 23 anos que ele vai comprar. Tá andando com um carro de R$1 milhão. Sim. Ele é investidor, ele quer uma garantia, porque ele sabe que esse pico financeiro dele uma hora vai acabar. Ou ele vai querer se aposentar também e não ficar naquela dependência de trabalho a todo momento. Então, como trabalhar essa gamificação? Então, é interessante porque isso é apaixonante no mercado imobiliário, vamos assim dizer, né? Porque não tem o certo ou errado. Mas tem um caminho a ser traçado e você trabalhar com aquele público e realmente buscar um valor financeiro para aquele público ali. Hoje falamos sobre a importância dos dados de mercado e como eles podem transformar a atuação de corretores e franqueados da Polar. Mais do que números, os dados são bússolas que orientam as decisões e evitam erros, mostrando o caminho correto para o crescimento. Muito obrigada pela sua presença, José. Fiquei muito feliz. E corretores, se atentem aos dados. Por favor, hoje é realmente como é comentado, né? Informação hoje é tudo. E para mais informações e dados, só entrar no www.iskate.com.br. A gente vai deixar anexado aqui embaixo do nosso vídeo. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau, tchau.